Pare de ser tão folgada e arrume um emprego, gritou minha nora Chloe no meio do jantar em família, apontando o dedo diretamente para mim. A mesa inteira ficou paralisada. Meu filho, Ethan, parecia querer desaparecer. Eu apenas sorri calmamente. Dei um gole no meu vinho barato e pensei nos 10 milhões de dólares da minha empresa de tecnologia. Este seria o último jantar em que ela me trataria como lixo. Eu tinha uma missão: mostrar exatamente quem era o verdadeiro aproveitador desta família. Meu nome é Eleanor e, aos 62 anos, tenho vivido uma vida dupla nos últimos 3 anos. Após o falecimento do meu marido, Arthur, decidi realizar uma pequena experiência social com a minha própria família. Vesti-me com roupas simples e modestas, mudei-me para um pequeno apartamento num bairro operário e deixei que todos pensassem que eu tinha perdido tudo com a morte de Arthur. A verdade é que eu era o CEO e fundador da Apex Solutions, uma empresa de software avaliada em 10 milhões de dólares. Arthur e eu construímos esse império do zero e, com a morte dele, tudo ficou em meu nome. Mas ninguém sabia disso, nem mesmo meu único filho, Ethan. Por que a farsa? Porque eu queria saber quem realmente se importava comigo quando achavam que eu não tinha mais nada a oferecer. Quem me amaria quando acreditassem que eu estava falida? Foi um teste cruel, talvez, mas necessário para alguém que passou a vida inteira cercada por pessoas que queriam algo de mim. Nos primeiros meses após o funeral, fiquei surpreso com a rapidez com que o telefone parou de tocar. Os antigos amigos do clube de campo desapareceram. Os parentes distantes que sempre apareciam para os jantares de domingo pararam de nos visitar. Eu estava preparado para isso. O que eu não esperava era a transformação de Chloe, esposa de Ethan há 5 anos. Nos primeiros meses, ela foi atenciosa. De vez em quando, me trazia caçarolas e perguntava se eu precisava de alguma coisa. Mas assim que percebeu que eu não ia dividir uma herança multimilionária, a máscara caiu. As visitas de Ethan e Chloe tornaram-se mais raras. Quando eu ia à casa deles, notava os olhares irritados de Chloe sempre que eu mencionava alguma dificuldade financeira. Os presentes de aniversário ficaram mais baratos e impessoais. E os comentários? Ah, os comentários. Eleanor, esse suéter parece tão gasto. Você não tem nada melhor para vestir? Você deveria cortar o cabelo naquele salão mais barato da esquina. Por que você não vende as últimas joias que lhe restam e paga suas contas? Engoli cada insulto velado, cada sugestão condescendente. Observei e tomei notas mentais, construindo silenciosamente a argumentação contra ela. Naquela noite, a noite do jantar de aniversário do Ethan, as coisas chegaram ao limite. Era um jantar simples na casa deles. Chloe tinha preparado sua lasanha especial, que na verdade era apenas uma lasanha congelada comprada no supermercado, e reconheci o gosto. Eu estava sentada à mesa com Ethan, Chloe e os pais dela, os Millers, um casal pretensioso que sempre fazia questão de mencionar o verão que passaram na Europa ou o carro alemão novo que tinham. A conversa girava em torno do sucesso de Chloe com sua pequena boutique de artigos para casa no shopping de luxo, financiada inteiramente pelo salário de Ethan como gerente de marketing. Ela falava como se tivesse construído um império sozinha. E estou pensando em abrir uma segunda unidade no ano que vem, disse Chloe, servindo-se de mais vinho. Os negócios estão realmente decolando. Que maravilha, querida, comentei, genuinamente feliz pelo seu sucesso apesar de tudo. Bem, é isso que acontece quando você trabalha duro em vez de esperar que os outros resolvam seus problemas, ela respondeu, olhando diretamente para mim. Ethan engasgou com a bebida. Chloe, por favor. O quê? Todo mundo está pensando isso, continuou Chloe. Sua mãe mora naquele apartamento minúsculo, naquele bairro em processo de gentrificação, há 3 anos, reclamando de como é difícil pagar as contas, e não fez absolutamente nada para melhorar a situação dela. Minha situação é complicada, Chloe, respondi calmamente. Complicado. Pelo amor de Deus, você tem 62 anos, não 92. Metade das pessoas da sua idade ainda está trabalhando. Você poderia conseguir um emprego em qualquer lugar, balconista de loja, recepcionista, o que for. O silêncio à mesa era pesado. Os Miller pareciam desconfortáveis, mas não disseram nada para me defender. Ethan encarava fixamente o prato, como sempre fazia quando a esposa me atacava. Talvez você tenha razão, respondi suavemente. Talvez eu devesse ser mais proativo. Proativo?
você deveria parar de ser um aproveitador e arrumar um emprego ou sair das nossas vidas. Foi então que algo dentro de mim se quebrou. 3 anos vendo essa mulher me tratar como um fardo, uma vergonha, um problema a ser resolvido. 3 anos vendo meu filho, um homem que criei para ser forte e íntegro, se tornar uma sombra submissa ao lado dessa mulher manipuladora. Coloquei o garfo calmamente ao lado do prato, dobrei o guardanapo e sorri. Não era um sorriso amigável. Era o mesmo sorriso que eu dava aos meus concorrentes pouco antes de destruí-los numa negociação. Chloe, eu disse lentamente, você realmente não tem ideia de quem eu sou, não é? Ela revirou os olhos. Uma viúva dramática que se recusa a seguir em frente e prefere ser um fardo para o próprio filho. Não, querida. Eu sou alguém de quem você realmente não deveria ter feito inimiga. Isso é uma ameaça? Não, é uma promessa. Levantei-me da mesa. Ethan, obrigado pelo jantar. Ligo para você amanhã. Temos muito que conversar. Saí calmamente, deixando-os lidar com o silêncio constrangedor que se seguiu. Ao voltar para meu pequeno apartamento, senti uma mistura de tristeza e determinação. A farsa estava prestes a terminar, e a verdadeira Eleanor estava pronta para retornar. Em casa, tirei minhas roupas modestas e vesti um dos muitos ternos de grife que mantinha escondidos em um compartimento secreto no armário. Sentei-me à minha pequena mesa, liguei meu laptop e acessei as contas bancárias e os relatórios financeiros que vinha revisando religiosamente todas as noites, longe dos olhares de todos. A Apex Solutions não era apenas bem-sucedida, ela estava prosperando. Sob minha direção remota e discreta, nossas ações subiram 30% no último ano. Nosso novo software de segurança havia sido adquirido por 3 empresas da Fortune 500. Tínhamos escritórios em 4 países. E tudo isso estava prestes a se tornar o pior pesadelo de Chloe. Dei um gole de vinho de verdade, não aquele barato que eu bebia na casa dela, mas uma garrafa à cara do Vale de Napa que eu guardava para ocasiões especiais. E esta era definitivamente uma ocasião especial, o começo do fim do reinado de terror de Chloe sobre a minha vida e a do meu filho. Peguei meu telefone e enviei uma mensagem para minha assistente executiva, que havia mantido minha identidade em segredo por 3 anos. Michael, chegou a hora. Coloque o plano em ação. Ele respondeu imediatamente, entendido. Tudo está pronto para amanhã de manhã. Sorri ao pensar no choque que Chloe teria ao descobrir a verdade, ao perceber que a parasita que ela tanto desprezava era, na verdade, uma das mulheres mais poderosas da indústria de tecnologia. Mas primeiro, eu precisava ter uma conversa franca com meu filho, uma conversa que já estava atrasada há 3 anos. A ligação chegou às 7h30 da manhã seguinte, exatamente como eu havia planejado. Ethan parecia nervoso, sua voz tremia do outro lado da linha. Mãe, precisamos conversar sobre ontem à noite. Sim, nós temos, respondi, mantendo a voz calma. Mas não por telefone. Vamos nos encontrar para tomar café da manhã a sós. Houve uma pausa. Quase pude ouvir sua hesitação, provavelmente preocupado com o que Chloe diria. Isso partiu meu coração um pouco mais. Claro, ele finalmente concordou. A cafeteria na esquina perto do seu apartamento, daqui a meia hora? Não, respondi firmemente. Encontre-me no Center Regis daqui a 1 hora. O Center Regis? Aquele hotel 5 estrelas. Mãe, aquele lugar é incrivelmente caro. Por minha conta. E vista-se bem. É importante. Desliguei antes que ele pudesse protestar. Então liguei para Michael. Está tudo pronto na sala de conferências? Sim, senhora Pierce. Os documentos estão na pasta azul, conforme solicitado. O Sr. Wallace chegará às 9h30. Excelente. E a reserva para o café da manhã? A mesa mais discreta do restaurante, como você pediu. Perfeito. Naquela manhã, me vesti com cuidado. Nada dos cardigãs desbotados ou calças de poliéster que eu vinha usando nos últimos 3 anos. Em vez disso, escolhi um terno de seda azul marinho, sapatos de couro italiano e as pérolas que Arthur me dera em nosso 30º aniversário de casamento. Fiz minha maquiagem com esmero e prendi meus cabelos grisalhos em um elegante coque. Quando me olhei no espelho, não vi a viúva frágil que interpretei por tanto tempo.
Vi a mulher que sempre fui, determinada, poderosa, uma força a ser reconhecida. Cheguei ao Center Regis 15 minutos antes do horário marcado. O concierge me reconheceu imediatamente. Senhora Pierce, que prazer revê-la. Já fazia um tempo. Obrigado, Santiago. É bom estar de volta. Dirigi-me ao restaurante, onde fui recebido pelo maitre com a mesma deferência. Sentei-me à mesa reservada com vista para os jardins e pedi um café. Ethan chegou pontualmente, vestindo seu único terno bom, aquele que comprará para o funeral do pai. Pude ver a surpresa em seu rosto ao entrar no elegante restaurante e ser conduzido à minha mesa. Seus olhos se arregalaram ainda mais quando me viu. Mãe, você parece diferente. Sente-se, Ethan, eu disse, apontando para a cadeira à minha frente. Ele obedeceu, visivelmente confuso. O que está acontecendo? Por que estamos aqui? E como você conseguiu essas roupas? Ethan, interrompi gentilmente, o que você sabe sobre o trabalho que seu pai e eu fizemos? Ele franziu a testa, a pergunta claramente o pegou de surpresa. Bem, meu pai era executivo em alguma empresa de tecnologia. Você era consultor, certo? Algo relacionado a software. Sorri tristemente. Era exatamente o que queríamos que ele pensasse. Arthur e eu sempre mantivemos nossas vidas profissionais separadas das pessoais. Não queríamos que Ethan crescesse como filho de milionários, queríamos que ele trilhasse seu próprio caminho. Não exatamente, respondi. Seu pai e eu fundamos a Apex Solutions há 35 anos. Começamos na nossa garagem. Lembra? Você ficava brincando embaixo da mesa enquanto a gente trabalhava nas primeiras linhas de código. Ethan assentiu lentamente, a lembrança retornando. Eu me lembro vagamente, mas pensei que você tivesse vendido aquela pequena empresa anos atrás. Não, filho. Transformamos isso em uma empresa de 10 milhões de dólares com mais de 200 funcionários em 4 países. O garfo que ele segurava caiu com um estrondo no prato. Seus olhos, tão parecidos com os do pai, estavam arregalados de choque. O quê? Mas quando o papai morreu, você se mudou para aquele apartamento minúsculo, suas roupas. Você disse que a gente quase não tinha dinheiro. Dei um gole no meu café, sentindo o peso de 3 anos de mentiras entre nós. Eu nunca disse exatamente isso. Deixei você presumir. E você, junto com a Chloe, presumiu. Ele empalideceu ao ouvir o nome da esposa. Chloe não sabe. Não, ninguém sabe, exceto um círculo muito pequeno de executivos de confiança. Por quê, mãe? Por que toda essa farsa? Coloquei a xícara no pires e olhei meu filho diretamente nos olhos. Porque eu queria saber quem realmente me amava, Ethan. Quem estaria ao meu lado quando pensassem que eu não tinha mais nada a oferecer? A dor em seus olhos era palpável. Vocês estavam nos testando? Sim, admiti baixinho. Depois que seu pai morreu, percebi o quanto nossa vida social era baseada em nosso status e dinheiro. As pessoas nos procuravam porque éramos úteis, não porque nos amavam. Eu precisava saber quem ficaria quando tudo isso desaparecesse. Ethan desviou o olhar, e eu pude ver a vergonha em seu rosto. Ele sabia que tinha falhado no teste, não completamente, mas o suficiente para doer. E Chloe? Perguntou ele, a voz quase num sussurro. Respirei fundo. Essa era a parte difícil. Ethan, depois do jantar de ontem à noite, receio que não tenha mais dúvidas sobre sua esposa. Ela me vê como um fardo, uma vergonha. Isso já estava claro nos últimos 3 anos. Mas ontem à noite, ela finalmente mostrou suas verdadeiras cores na frente de todos. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ela nem sempre é assim, mãe. Ela está sob muita pressão com a loja, com as dívidas. Dívidas? Eu o interrompi. Que dívidas, Ethan? Ele hesitou, depois soltou um suspiro lento. Nós estamos em apuros. A loja não está indo tão bem quanto ela faz parecer. Temos dívidas no cartão de crédito, o empréstimo da loja. Não estamos afundando, mas está ficando difícil. Isso explicava muita coisa, a crescente hostilidade de Chloe, a frustração direcionada a mim.
Ela provavelmente pensava que tinha se casado com um homem cujos pais lhe deixariam uma herança substancial, e em vez disso acabou com um marido de salário modesto e uma sogra aparentemente indigente. Ethan, há mais uma coisa que você precisa saber. O quê? Perguntou ele, visivelmente apreensivo. Após a morte do seu pai, tomei uma decisão. Nomeei você como beneficiário de 30% das ações da empresa em meu testamento, mas com uma condição. Qual condição? Que você nunca saberia disso enquanto eu estivesse vivo, a menos que eu decidisse que era hora de você saber. Os olhos dele se arregalaram. E você decidiu que agora é a hora. Sim. Os documentos estão em uma sala de conferências aqui no hotel. Meu advogado chegará em breve para explicar tudo. Ele parecia atônito, tentando assimilar tudo. Então, durante todo esse tempo, você não precisou da nossa ajuda. Você é rico. Sim, filho. E acho que já está na hora de todos saberem disso. Nossos olhares se encontraram, repletos de confusão, tristeza e talvez um pouco de raiva. O que você vai fazer? Isso depende de você, Ethan. O que você quer que eu faça? Continue com a farsa? Revele tudo? Qual parte disso é mais importante para você? Ele ficou em silêncio por um longo momento, mexendo a comida no prato. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, mas firme. Eu quero a verdade. Toda ela. Não só para mim ou para Chloe, mas para todos. Sorri, sentindo uma mistura de orgulho e alívio. Meu filho ainda tinha a fibra moral que Arthur e eu havíamos tentado incutir nele. Então é isso que faremos. Mas primeiro, precisamos conversar sobre a sua situação com a Chloe. O que você quer dizer? Quero dizer, precisamos deixar uma coisa bem clara. As ações da empresa que estou transferindo para você não são para salvar o negócio falido da sua esposa nem para pagar dívidas acumuladas por decisões imprudentes. Vi um lampejo de irritação em seus olhos, seguido de resignação. Ele sabia que eu estava certo. Eu entendo. Perfeito. Agora, vamos subir. O advogado deve estar chegando, e temos muito que discutir sobre o seu futuro e o futuro do seu casamento. Peguei minha bolsa e me levantei, sentindo a força da mulher que eu realmente era fluindo de volta pelas minhas veias. A farsa havia acabado. Era a hora de Eleanor Pierce retornar ao mundo. E Chloe não fazia ideia do que estava por vir. O encontro com o Sr. Wallace foi revelador para Ethan. Durante 2 horas seguidas, meu advogado pessoal e corporativo há mais de 20 anos, detalhou meticulosamente a extensão do império que Arthur e eu havíamos construído. Ethan permaneceu em silêncio na maior parte do tempo, assentindo ocasionalmente, com os olhos percorrendo os documentos à sua frente, relatórios financeiros, participações acionárias, propriedades, patentes, uma vida inteira de trabalho de seus pais, apresentada em números impressionantes. Então, disse o Sr. Wallace finalmente, fechando sua pasta, as ações foram oficialmente transferidas para o seu nome, Sr. Pierce. A partir de agora, o senhor é proprietário de 30% da Apex Solutions, o que o torna um acionista minoritário, mas, mesmo assim, um homem muito rico. Ethan engoliu em seco, olhando para mim. Não sei o que dizer. Não diga nada ainda, respondi. Tem mais. Pedi ao Sr. Wallace que nos deixasse a sós. Assim que a porta se fechou, abri minha bolsa e tirei outra pilha de documentos. O que é isso? Perguntou Ethan. Relatórios de um investigador particular que contratei há 2 anos. Ele franziu a testa. Você contratou alguém para me investigar? Você não, respondi, empurrando os papéis em sua direção. Chloe. Sua expressão endureceu. Por que você faria isso? Porque eu precisava ter certeza de quem ela realmente era antes de confiar a ela qualquer parte do legado da nossa família. Ethan hesitou, com as mãos pairando sobre os documentos. Percebi seu conflito interno, dividido entre a lealdade à esposa e a curiosidade sobre o que eu havia encontrado. Não vou obrigá-lo a ler, filho. Mas acho que você deveria saber com quem está casado, principalmente agora que há tanto em jogo. Ele finalmente puxou os papéis para mais perto e começou a ler. Observei seu rosto enquanto absorvia a informação, primeiro confusão, depois descrença e, por fim, algo que parecia profunda angústia. Isso não pode ser verdade, murmurou ele.
Está tudo documentado com provas fotográficas e declarações juramentadas, tudo verificável. O que Ita estava lendo era todo o histórico de Chloe antes de conhecê-lo, seus 2 casamentos anteriores, ambos com homens ricos, seu histórico de dívidas, seu nome verdadeiro, não Chloe Miller, mas Jenna Kowalski, alterado legalmente após seu primeiro divórcio. Os ampais presentes no jantar da noite anterior eram, na verdade, atores contratados para reforçar sua falsa imagem de família rica. Mas a pior parte foi a prova de sua infidelidade. Fotos dela entrando no Crossroads Motel com Javier Morales, o sócio da boutique da qual ela tanto se orgulhava, o mesmo Javier que frequentemente jantava em sua casa, apresentado apenas como um colega. Por que ela faria isso? Perguntou Ethan, com a voz embargada. Nós não tínhamos tanto dinheiro assim. Mas ela achava que você herdaria tudo um dia, expliquei com delicadeza. Ela pesquisou bastante antes de te conhecer. Sabia sobre a Apex Solutions, sobre seu pai e sobre mim. Provavelmente presumiu que você herdaria tudo. Quando seu pai morreu e eu fiquei o pobre, isso arruinou os planos dela. Mas ela já estava muito envolvida no casamento, a loja que você ajudou a financiar, então ela permaneceu, na esperança de que talvez ainda houvesse algum dinheiro escondido em algum lugar. Ethan afastou os papéis como se o contato físico tivesse machucado. E agora? O que fazemos agora? Isso depende de você, filho. Você ainda a ama? Sabendo de tudo isso? Ele fechou os olhos, passando as mãos pelo rosto. Quando os abriu novamente, viu uma determinação que me lembrou tanto a do pai dele que chegou a doer. Não, disse ele em voz baixa. Eu não amo a pessoa nesses documentos. Talvez eu nunca a tenha amado de verdade, apenas a ideia que eu tinha dela. Assenti com a cabeça, compreendendo perfeitamente. Então acho que é hora de confrontá-la com a verdade. Toda ela. Ethan assentiu lentamente. Mas como? Nesse momento, sorri o sorriso confiante de um CEO acostumado a resolver problemas complexos. Eu tenho um plano. 3 horas depois, estávamos estacionando em frente à casa de Ethan, a casa que eu os ajudei a comprar como presente de casamento, embora ele achasse que tinha conseguido o empréstimo por mérito próprio. Ele ligou para Chloe, dizendo que precisavam conversar sobre o comportamento dela na noite anterior. Ela concordou, provavelmente esperando que ele trouxesse sua mãe problemática para se desculpar. Ela mal imaginava que estava prestes a se deparar não com a frágil viúva que pensava conhecer, mas com Eleanor Pierce em toda a sua glória, CEO multimilionária e agora uma sogra muito irritada. Entrei naquela casa como uma pessoa completamente diferente daquela que Chloe estava acostumada a ver. Meu terno impecável, postura ereta, confiança irradiando a cada passo. Pude ver o choque em seus olhos assim que cruzei a soleira. Eleanor, o que? O que aconteceu com você? Perguntou ela, examinando com os olhos minha aparência transformada. Aconteceu que eu cansei de mentir, Chloe. Ou devo te chamar de Jenna? Seu rosto empalideceu instantaneamente. Ethan entrou logo atrás de mim, carregando a pasta com os documentos. Do que você está falando? Ela gaguejou, olhando nervosamente de mim para Ethan. Por que não nos sentamos? Sugeri, apontando para a sala de estar. Temos muito o que conversar. Ela nos seguiu hesitante, empoleirando-se na beirada do sofá como um animal pronto para fugir ao primeiro sinal de perigo. Chloe, comecei, acomodando-me confortavelmente na poltrona como se fosse dona do lugar, o que, tecnicamente, era verdade, já que eu havia pago por ele. Você se lembra do que me disse ontem à noite? Que eu era uma aproveitadora que precisava arrumar um emprego. Ela engoliu em seco. Olha, sobre isso, eu estava estressada. Bebi demais. Não, interrompi calmamente. Você foi honesto pela primeira vez. Disse exatamente o que pensa de mim, e eu aprecio a honestidade. De verdade. É por isso que decidi retribuir o favor. Ethan abriu a pasta e começou a espalhar os documentos sobre a mesa de centro. O que é isso? Perguntou Chloe, agora com um tom cauteloso. Esta, respondi, é a história da minha vida, ou pelo menos a parte que você não conhece. Peguei o primeiro documento, uma cópia da capa da revista Forbes com minha foto e a manchete, a rainha invisível da segurança de software. Essa sou eu. Há 5 anos, eu estava na lista das 50 mulheres mais poderosas do mundo dos negócios.
Empurrei outro documento em sua direção. Este é o balanço financeiro atual da Apex Solutions, a empresa que fundei com Arthur há 35 anos e que agora vale mais de 10 milhões de dólares. Chloe pegou os papéis com as mãos trêmulas, os olhos arregalados em descrença. Isso não pode ser verdade. Você mora naquele apartamento minúsculo. Você usa roupas de segunda mão. Você não tem carro. Tudo parte de um experimento social, digamos assim. Eu queria ver quem realmente se importava comigo, não com meu dinheiro ou status. Inclinei-me para frente. Você falhou nesse teste de forma espetacular, devo dizer. Ela olhou para Ethan, procurando por algum tipo de negação, algum sinal de que aquilo era uma piada cruel. Ele apenas retribuiu o olhar, com o rosto uma máscara de decepção. Ethan, você sabia disso? Perguntou ela, em um sussurro. Acabei de descobrir esta manhã, respondeu ele friamente. Mas não foi só isso que descobri. Ele empurrou outro conjunto de documentos em direção a ela, os relatórios do investigador particular. Chloe olhou para a primeira página e ficou ainda mais pálida. Isto é uma invasão de privacidade, exclamou ela, tentando demonstrar alguma indignação. Não quando se trata de uma investigação legítima para verificar fraude, respondi calmamente. Fraude como fingir ser Chloe Miller, de uma família rica, quando na verdade você é Jenna Kowalski, de Newark. Fraude como contratar atores para interpretar seus pais. Fraude como esconder 2 casamentos anteriores e as dívidas que deixou para trás. Ela se levantou abruptamente. Não preciso ouvir isso. Na verdade, você precisa, disse Ethan, com a voz mais firme do que eu a ouvi há anos. Você precisa ouvir isso e precisa explicar, principalmente as fotos com o Javier. O rosto de Chloe passou de pálido a vermelho em segundos. Você está me espionando agora? Me seguindo? Não exigiu muito esforço, respondi. Você não foi exatamente discreta. O motel Crossroads toda terça-feira às 15 horas. Sério, Chloe? Você podia pelo menos ter variado um pouco. Ela desabou de volta no sofá, parecendo repentinamente muito menor. O que você quer? Dinheiro? Ethan deu uma risada amarga. Acabei de descobrir que sou dono de 30% de uma empresa de 10 milhões de dólares. Acho que não preciso do seu dinheiro. Então é vingança? Perguntou ela, olhando para mim. Você planejou tudo isso para me humilhar? Não, respondi honestamente. Planejei isso para proteger meu filho e o legado que Arthur e eu construímos. Você foi apenas um obstáculo imprevisto. Ethan inclinou-se para a frente, olhando-a fixamente nos olhos. Quero o divórcio, Chloe. Imediatamente. E quero você fora desta casa hoje mesmo. Vocês não podem simplesmente me expulsar, protestou ela. Eu tenho direitos. Limpei a garganta suavemente. Na verdade, a casa está em meu nome. Você era um hóspede aqui, tecnicamente falando, um hóspede que não é mais bem-vindo. Ela olhou de um de nós para o outro, a ficha finalmente caiu. Ela estava encurralada. E a loja? Perguntou ela, com a voz baixa. É tudo o que eu tenho. É tudo o que você tem porque é tudo o que você conseguiu arrancar de mim, respondeu Ethan. Mas pode ficar com isso. Vou transferir a minha parte para você. Considere isso um acordo de divórcio antecipado, mas só se você sair hoje e concordar com um divórcio consensual. Chloe se levantou novamente, desta vez mais lentamente. O cálculo era visível em seus olhos enquanto ela ponderava suas opções e decidia minimizar as perdas. Tudo bem, ela assentiu com um aceno rígido. Preciso de algumas horas para arrumar minhas coisas. Você tem respondi. Estaremos aqui para garantir que você pegue apenas o que é seu. Ela me lançou um olhar de puro ódio antes de subir as escadas, seus passos pesados ecoando pela casa. Ethan e eu ficamos sentados em silêncio até ouvirmos a porta do quarto bater. Uma hora depois, Chloe desceu as escadas arrastando 2 malas grandes. Seu rosto estava coberto de lágrimas, mas seus olhos ardiam de raiva. Ethan e eu ficamos na sala de estar, assistindo em silêncio à sua partida. Você vai se arrepender disso, disse ela, olhando diretamente para mim. Ninguém gosta de ser enganado.
Observação interessante, respondi calmamente, vinda de alguém que construiu toda a sua vida em cima de mentiras. Ela se virou para Ethan. 3 anos, Ethan. 3 anos juntos, e você escolhe sua mãe mentirosa em vez de mim? Ethan se levantou lentamente. Eu podia ver a dor em seu rosto, mas também a determinação. Não estou escolhendo entre você e minha mãe, Chloe. Estou escolhendo a verdade. E a verdade é que você nunca me amou, apenas o que você achava que eu poderia te dar. Ela riu amargamente. E o que você me deu? Uma loja falida e uma vida medíocre com uma sogra patética. Eu deveria ter ouvido minha intuição quando descobri que seus pais eram apenas executivos comuns, não os milionários que eu esperava. Eis a ironia, comentei. Éramos exatamente o que você procurava. Você simplesmente não foi inteligente o suficiente para enxergar além da fachada. Chloe pegou suas malas e caminhou até a porta. Na soleira, ela se virou uma última vez. Isto não acabou. Na verdade, é sim, respondi, levantando-me para ficar ao lado do meu filho. E lembre-se, Chloe, ao contrário de você, eu tenho os recursos para garantir que você nunca mais chegue perto da nossa família. Um telefonema meu e você vai descobrir como o mundo pode ser pequeno quando se tem as conexões certas. A porta bateu com força e ela finalmente se foi. Ethan se deixou cair no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Você tem razão, sabia? Disse-lhe baixinho. Você mentiu para mim durante 3 anos. Sentei-me ao lado dele, dando-lhe espaço, mas perto o suficiente para demonstrar apoio. Sim, eu menti. E uma parte de mim sempre se arrependerá disso. Mas você também mentiu para mim, Ethan. Ele levantou a cabeça, confuso. Como? Você fingiu não ver como ela me tratava. Você fingiu que estava tudo bem quando claramente não estava. Você permitiu que ela me menosprezasse repetidamente sem nunca apresentar uma defesa verdadeira. Foi duro, mas necessário. Naquele momento, não éramos apenas mãe e filho, éramos 2 pessoas que haviam se magoado e precisavam lidar com as consequências. Você tem razão, admitiu ele após um longo silêncio. Eu deveria ter te defendido. Deveria ter feito mais perguntas, ter observado com mais atenção. Me desculpe, mãe. Eu também sinto muito, filho. Peguei a mão dele na minha. Então, onde isso nos deixa? Ele respirou fundo. Honestamente, não sei. Preciso de tempo para processar tudo isso. Meu casamento acabou, acabei de descobrir que sou milionário e minha mãe é uma CEO poderosa que vem me testando há 3 anos. É muita coisa. Assenti com a cabeça, compreendendo perfeitamente. Leve o tempo que precisar. Estarei aqui quando estiver pronta para conversar. Levantei-me para ir embora, mas ele segurou minha mão. Você vai voltar para aquele apartamento pequeno? Eu sorri levemente. Não, filho. Esse capítulo acabou. É hora de Eleanor Pierce retornar ao mundo. Naquela noite, voltei para minha verdadeira casa, a cobertura com vista para a cidade que tinha sido meu refúgio secreto por 3 anos. Enquanto me servia uma taça de vinho e contemplava as luzes da cidade, meu telefone tocou. Era Michael, meu assistente. Senhora Pierce, como foi a reunião? Exatamente como esperávamos, respondi. Chloe está fora da vida de Ethan. Ele sabe de tudo agora. E como ele reagiu? Suspirei. Ele está assimilando tudo. Precisa de tempo. Entendo. E o escritório, vocês estão prontos para retornar oficialmente? Dei um gole de vinho, refletindo sobre a questão. Durante 3 anos, administrei a Apex Solutions remotamente, participando de reuniões por videoconferência, tomando decisões estratégicas discretamente, mantendo minha verdadeira identidade oculta até mesmo dos funcionários mais novos. Sim, decidi. É hora de Eleanor Pierce ressurgir das cinzas. Na manhã seguinte, vesti-me como a executiva que sempre fui, impecável terno preto, sapatos de salto discretos, porém elegantes, e maquiagem profissional. Ao entrar no prédio da Apex Solutions pela primeira vez em 3 anos, senti os olhares de surpresa e confusão. A recepcionista, uma jovem contratada durante minha ausência, olhou para mim com hesitação. Posso ajudá-la, senhora?
Eu sorri. Eleanor Pierce, por favor, para ver Michael Bennett. Os olhos dela se arregalaram. Eleanor Pierce, a fundadora? Exatamente a mesma. Ela atendeu o telefone rapidamente, com as mãos tremendo levemente. Senhor Bennett, Eleanor Pierce está no saguão para vê-lo. Sim, senhor. Imediatamente. Em menos de um minuto, Michael apareceu no saguão. Seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Eleanor, bem-vinda de volta. Ele me abraçou rapidamente, uma quebra de protocolo que demonstrou a profundidade de nossa amizade profissional, e então me ofereceu o braço. Pronta para causar alvoroço? Mais do que pronto, respondi. Enquanto caminhávamos pelos corredores, os funcionários paravam para olhar. Alguns dos mais antigos me reconheceram imediatamente e seus rostos refletiam choque, em seguida, alegria. Os mais novos pareciam confusos, provavelmente tentando entender por que um estranho estava causando tanta comoção. Michael me conduziu diretamente à sala de conferências principal, onde a diretoria executiva estava reunida para sua reunião semanal. Quando abrimos as portas, a conversa parou abruptamente. 10 rostos se voltaram em nossa direção, alguns familiares, outros novos. Senhoras e senhores, anunciou Michael com evidente orgulho, permitam-me apresentar novamente Eleanor Pierce, fundadora e CEO da Apex Solutions. O silêncio foi ensurdecedor por um instante, seguido por uma explosão de vozes e o arrastar de cadeiras enquanto as pessoas se levantavam para me cumprimentar. Roberto Shen, nosso diretor financeiro há 15 anos, foi o primeiro a entrar em contato. Eleanor, meu Deus, você voltou. Michael nos disse que você voltaria eventualmente, mas depois de tanto tempo. Sarah Jenkins, chefe de operações e uma das poucas que sabiam a verdade, sorriu discretamente. Bem-vinda de volta, chefe. Sentimos sua falta. Durante quase uma hora, fui reintroduzido à minha própria empresa, conhecendo novos executivos, reencontrando antigos colegas e ouvindo atualizações entusiasmadas sobre projetos que eu vinha acompanhando secretamente há anos. Finalmente, Michael bateu palmas para chamar a atenção de todos. Acredito que temos uma reunião para continuar, e a Sra. Pierce tem muitas novidades para receber. Podemos todos nos sentar? Ocupei meu lugar na cabeceira da mesa, a cadeira que permanecerá simbolicamente vazia durante minha ausência. Michael me preparou bem, eu sabia cada detalhe das operações em andamento, mas fingi que estava aprendendo algumas coisas pela primeira vez. 2 horas depois, quando a reunião terminou, fiquei na sala com Michael e Sarah, os únicos que sabiam toda a verdade. Como é a sensação de estar de volta? Perguntou Sarah. Como se eu nunca tivesse realmente ido embora, respondi honestamente. Acompanhei tudo tão de perto que às vezes me esquecia de que não estava fisicamente presente. Michael nos serviu café. E Ethan, como ele está lidando com tudo isso? Ele precisa de espaço, como prevíamos. Mas ele ficará bem. Ele é filho do Arthur. Ele tem mais força do que imagina. E quanto a Chloe? Perguntou Sarah, com a voz endurecendo ao pronunciar o nome. Sarah havia me ajudado a investigar o passado de Chloe e sabia toda a extensão de sua manipulação. Espero que ela saia de nossas vidas. Mas algo me diz que ainda não vimos o último dela. Dei um gole pensativo no meu café. Pessoas como a Chloe não aceitam a derrota facilmente. Você está preocupado? Perguntou Michael. Não estou preocupado, respondi. Estou preparado. A resposta de Chloe veio mais rápido do que eu esperava. Na manhã seguinte, enquanto tomava café na minha cobertura, recebi uma ligação do Ethan. Mãe, você viu as redes sociais hoje? Não, querida. O que aconteceu? Chloe, bem, acho que você deveria ver por si mesma. Abri meu laptop e rapidamente encontrei o perfil de Chloe. Lá estava, em letras garrafais. A verdade sobre Eleanor Pierce, como uma CEO manipuladora enganou sua própria família durante anos. Abaixo, um longo texto detalhando a versão distorcida da história contada por ela, como eu havia abandonado meu filho após a morte do pai dele, como eu havia fingido pobreza para testar a lealdade das pessoas, como eu havia destruído o casamento dela por pura maldade. A publicação já tinha centenas de compartilhamentos. Ethan, eu disse calmamente, não se preocupe com isso. Não se preocupe, mãe?
Ela está difamando você publicamente. E você acha que eu não previ isso? Sorri, embora ele não pudesse me ver. Lembra quando eu disse que pessoas como a Chloe não aceitam a derrota facilmente? Eu estava contando com isso. O que você quer dizer? Quer dizer, Michael já está em contato com nosso departamento jurídico. Difamação é crime, meu filho, e Chloe acabou de se expor publicamente. Mas as pessoas vão acreditar nela. Alguns podem, por um curto período. Mas a verdade sempre encontra um jeito de prevalecer. Desliguei o telefone e liguei imediatamente para Michael. Em menos de uma hora, a máquina de relações públicas da Apex Solutions estava em ação. Um comunicado oficial foi divulgado confirmando meu retorno à liderança da empresa após um período sabático para lidar com o luto pela perda do meu marido. Entrevistas foram agendadas com jornalistas de negócios respeitados. A verdadeira história, ou pelo menos a versão que escolhemos compartilhar, estava sendo cuidadosamente disseminada. Ao mesmo tempo, nossos advogados enviaram uma carta formal a Chloe exigindo uma retratação imediata de suas alegações difamatórias e ameaçando com medidas legais caso ela prosseguisse. Sua resposta foi apagar a publicação original apenas para substituí-la por outra, mais cautelosa nas acusações, mas igualmente venenosa no tom. Ela não vai parar, comentou Sarah quando nos encontramos no meu escritório para discutir a situação. Ela foi humilhada publicamente e perdeu tudo o que construiu com base em mentiras. A vingança é tudo o que lhe resta. Então vamos tirar isso dela também, respondi, com a voz calma, mas firme. É hora do plano B. O plano B não era algo que eu tivesse planejado usar. Era agressivo, implacável e funcionaria melhor como último recurso. Mas Chloe havia levado a situação a um nível que exigia uma resposta definitiva. Tem certeza disso? Perguntou Michael, parecendo preocupado. Uma vez que começarmos, não poderemos voltar atrás. Tenho certeza, respondi. Ela teve a chance de sair discretamente. Agora vai descobrir por que Arthur me chamava de rainha do gelo nas negociações. Michael assentiu com a cabeça, compreendendo a referência. Durante os anos de ascensão da Apex Solutions, eu havia construído uma reputação nos círculos empresariais, a mulher cuja expressão jamais vacilava durante negociações difíceis, que nunca revelava suas intenções e que sempre, sempre vencia. Eu farei as ligações, disse ele, levantando-se para sair. Só mais uma coisa, Michael, gritei, fazendo-o parar na porta. Avise o Ethan primeiro. Ele precisa estar preparado para o que está prestes a acontecer. Claro. Encontrei Ethan naquela noite no restaurante Center Regis, agora nosso ponto de encontro não oficial. Ele parecia melhor do que em nosso último encontro, mais calmo, mais centrado, embora eu ainda pudesse ver que ele carregava o peso da traição. Mãe. Ele me cumprimentou com um abraço, algo que não acontecia há muito tempo. Você está deslumbrante. Sorri discretamente, ajustando o broche de safira que complementava meu terno azul marinho. Obrigada, querida. É bom ser eu mesma novamente. Sentamo-nos e fizemos os pedidos, a conversa fluiu naturalmente sobre assuntos triviais, o tempo, o restaurante, pequenas novidades sobre o trabalho dele. Só quando os pratos principais foram servidos é que abordei o verdadeiro motivo do nosso encontro. Ethan, chamei você aqui hoje à noite porque preciso te avisar sobre algo que vai acontecer amanhã. Ele parou de comer, colocando o garfo cuidadosamente no prato. Isso tem a ver com a Chloe, não é? Sim. As postagens dela nas redes sociais continuam apesar dos avisos legais. Ela concedeu entrevistas a 2 blogs de fofoca locais, fazendo acusações cada vez mais absurdas. Eu vi. Ela está dizendo que você me manipulou com dinheiro para me colocar contra ela, que toda essa história de detetive particular foi inventada. Exatamente. E as coisas vão piorar antes de melhorarem. O que você quer dizer? Dei um gole de água, escolhendo minhas palavras com cuidado. Amanhã, vários veículos de comunicação receberão informações sobre Chloe, sua verdadeira história, seus casamentos anteriores, as dívidas, as fraudes. Você vai expô-la publicamente. Havia um tom de preocupação em sua voz. Não diretamente.
As informações virão de fontes aparentemente não relacionadas, ex-maridos que finalmente decidiram se manifestar, credores em busca de dívidas não pagas, pessoas que ela prejudicou ao longo dos anos, todos surgindo ao mesmo tempo. Ethan franziu a testa. Isso parece calculado. E é verdade. Você acha que eu sou a única pessoa que ela já enganou, Ethan? Estou em contato com outras vítimas dela há anos, pessoas que, como nós, foram manipuladas por Chloe, ou Jenna, como era conhecida na época. Há quanto tempo você está planejando isso? Desde que comecei a suspeitar dela, há cerca de 2 anos. Mas sempre esperei não precisar usar essa estratégia. Dei a ela a chance de sair de nossas vidas em paz. Ethan ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo minhas palavras. Finalmente, ele falou: isso não vai destruí-la completamente? Provavelmente, admiti. Mas a alternativa é deixá-la continuar espalhando mentiras sobre nós, sobre a empresa, sobre o legado da nossa família. Você está disposto a conviver com isso? Ele olhou pela janela do restaurante para as luzes da cidade. Não, disse-lhe finalmente. Não estou. Ela fez a escolha dela. Agora ela tem que viver com as consequências. Naquele momento, senti uma onda de orgulho. Ethan finalmente estava se libertando da influência de Chloe, encontrando sua própria força. Talvez meu filho fosse mais parecido com Arthur e comigo do que eu imaginava. Há mais uma coisa que você precisa saber, acrescentei. Contratei seguranças para você apenas por precaução. Você acha que ela representaria um perigo físico? Não diretamente, mas pessoas desesperadas às vezes fazem coisas desesperadas. Prefiro não correr riscos. Ele assentiu, compreendendo. E você? Você também terá segurança? Querida, sorri, tenho segurança desde que seu pai morreu. Você simplesmente nunca percebeu. Na manhã seguinte, a tempestade começou. Conforme planejado, diversos veículos de comunicação publicaram matérias sobre a verdadeira Chloe Miller, revelando seu passado como Jenna Kowalski, detalhando seus casamentos anteriores com homens ricos e expondo suas dívidas e fraudes. Ex-maridos deram entrevistas descrevendo como foram manipulados e abandonados assim que seu dinheiro acabou. Ex-empregadores relataram esquemas de desvio de fundos. Até mesmo os atores que ela havia contratado para interpretar seus pais se manifestaram, aparentemente motivados por remorso. O telefone de Ethan não parava de tocar, amigos, colegas, todos querendo saber se a notícia era verdadeira. Meu telefone, por outro lado, permaneceu relativamente silencioso, apenas as ligações que eu esperava de Michael e Sarah, confirmando que tudo estava correndo conforme o planejado. Por volta do meio-dia, Chloe finalmente me ligou. Eu estava no meu escritório na Peck Solutions revisando contratos quando minha assistente anunciou a ligação. Eleanor Pierce falando, respondi, com voz profissional e neutra. Sua manipuladora, a voz de Chloe tremia de raiva. Você fez isso, não foi? Você orquestrou tudo isso. Chloe, estou no meio de uma reunião importante. Você poderia esclarecer exatamente do que está me acusando? Não se faça de desentendido comigo. As notícias, as entrevistas, de repente todo mundo falando do meu passado. Isso tem a sua cara. Fiz uma pausa deliberada. Uma teoria interessante. Você tem alguma prova para sustentá-la? Ou é apenas mais uma de suas acusações infundadas, como as que você vem espalhando sobre mim nas redes sociais? Você vai pagar por isso, ela sibilou. Eu vou. Ir para quê, exatamente? Interrompi, minha voz finalmente endurecendo. Continuar a me caluniar? Espalhar mais mentiras sobre minha família? Ou talvez esteja planejando algo mais drástico? O que? Chloe, quero ser bem claro. Você está sendo monitorada, cada movimento, cada comunicação. Tenho uma equipe de segurança de primeira linha protegendo minha família e minha empresa. E tenho os melhores advogados do país prontos para responder a qualquer tentativa futura sua de nos prejudicar. Silêncio do outro lado da linha. Agora, vou lhe fazer uma proposta, e sugiro que a considere com muita seriedade. Pare com os ataques públicos. Aceite o divórcio sem contestação. Saia de nossas vidas para sempre. Em troca, farei os telefonemas necessários para que as notícias sobre você desapareçam gradualmente do noticiário.
Você consegue fazer isso? Acredite em mim, eu posso fazer muito mais do que isso. Então, qual vai ser a sua escolha, Chloe? Guerra ou paz? Outro longo silêncio, seguido de um suspiro de derrota. Paz. Excelente escolha. Meus advogados entrarão em contato hoje com os termos do acordo. E Chloe, se você quebrar este acordo, o que você viu hoje será apenas o começo. Desliguei sem esperar por uma resposta. Por um instante, permiti-me sentir o peso da batalha, o cansaço, o arrependimento por ter chegado a este ponto, a tristeza pelo que meu filho havia perdido. Mas apenas por um instante. Então liguei para Ethan. Está tudo resolvido, informei. Ela concordou com os termos. Tão fácil assim? A surpresa era evidente em sua voz. Pessoas como Chloe só são corajosas enquanto acham que estão em vantagem. Quando percebem que estão realmente em desvantagem, recuam rapidamente. Então acabou. Mesmo? Acredito que sim, respondi. Mas vou manter a equipe de segurança por enquanto, apenas por precaução. Obrigado, mãe, disse ele, com a voz mais leve do que eu a ouvirá em semanas. Não só por lidar com isso, mas por me salvar dela. Sempre, querida. Sempre. Nos dias seguintes, as manchetes sobre Chloe foram gradualmente diminuindo, substituídas por outras histórias, outros escândalos. Como prometido, tomei algumas decisões estratégicas, pedi que certos artigos fossem arquivados, que certas entrevistas não fossem retransmitidas. Não apaguei completamente sua desgraça pública, isso seria impossível na era digital, mas reduzi o impacto a um nível administrável. Chloe cumpriu sua parte do acordo. Ela assinou os papéis do divórcio sem contestar, aceitando os termos generosos oferecidos por Ethan, ficar com a boutique e receber uma pequena pensão alimentícia por um ano para se reerguer. Em troca, ela renunciou a quaisquer reivindicações futuras sobre os bens dele e concordou com uma ordem de restrição mútua. Uma semana depois de tudo estar resolvido, Ethan me convidou para jantar em seu novo apartamento, um lugar menor e mais simples que ele havia alugado, completamente diferente da casa que dividia com Chloe. Estou recomeçando, explicou ele enquanto me servia vinho em taças que reconheci como parte do conjunto que Arthur e eu lhe demos de presente no seu 30º aniversário. Casa nova, memórias novas. Fico feliz por você, respondi sinceramente. Ainda estou assimilando tudo, continuou ele, sentado à minha frente. Os últimos 3 anos, o dinheiro, a empresa, a Chloe, vai levar tempo. Concordo. A traição não é algo que se supera da noite para o dia. Não é só a traição dela, disse ele, olhando diretamente nos meus olhos. É também o que você fez. Coloquei meu copo na mesa, me preparando para a conversa que eu sabia que precisávamos ter. Eu sei que te magoei, Ethan. Nunca foi minha intenção, mas aconteceu mesmo assim, e eu sinto muito por isso. Por que você não confiou em mim? Por que você não me contou a verdade desde o começo? Suspirei profundamente, pensando em como explicar a complexidade da minha decisão. Depois que seu pai morreu, eu fiquei perdida não apenas sem meu parceiro na vida e nos negócios, mas sem minha bússola moral. Arthur sempre foi aquele que sabia instintivamente em quem confiar. Eu era estrategista, ele era o juiz de caráter. Ethan assentiu com a cabeça, lembrando-se do pai. Quando ele se foi, percebi o quanto eu havia me tornado dependente daquele dom dele. E então, quando comecei a ver como as pessoas ao meu redor mudaram de atitude em relação a mim, amigos que de repente tinham investimentos perfeitos para me oferecer, parentes distantes que de repente precisavam de empréstimos, fiquei paranoico. Comecei a duvidar de todos. Até eu, completou ele. Principalmente você, admiti, não porque eu duvidasse do seu amor, mas porque eu sabia que você sempre via o melhor nas pessoas, mesmo naquelas que não mereciam. E eu tinha medo de que alguém como a Chloe pudesse explorar essa qualidade. E eu provei que seus temores estavam certos, disse ele, amargamente. Não, Ethan. Você provou ser filho do seu pai, generoso, amoroso, sempre disposto a dar uma chance às pessoas. Isso não é um defeito. É uma qualidade. O mundo precisa de mais pessoas como você. Ele sorriu levemente, comovido com minhas palavras. Meu erro, continuei, foi não confiar o suficiente em você para compartilhar minhas preocupações. Deveríamos ter enfrentado isso juntos, como uma família.
Em vez disso, criei esse teste elaborado, essa farsa, e acabei magoando a pessoa que eu mais queria proteger. Ethan se levantou e veio se sentar ao meu lado no sofá. Pela primeira vez em anos, senti que estávamos realmente nos reconectando. Então, o que fazemos agora? Perguntou ele. Como seguimos em frente? Com honestidade, respondi simplesmente. Chega de segredos, chega de testes, apenas uma mãe e um filho navegando juntos por este novo capítulo. Ele pegou minha mão e a apertou suavemente. Gostei disso. Conversamos por horas naquela noite sobre o passado, sobre o futuro, sobre seus planos para a empresa, sobre como ele se sentia em relação à sua recém-adquirida riqueza. Foi a conversa mais genuína que tivemos em anos, sem barreiras, sem personagens para representar. Quando finalmente me despedi, ele me abraçou na porta, um abraço forte e sincero que me lembrou de quando ele era pequeno e me abraçava como se eu fosse o seu mundo inteiro. Eu sei que o que você fez, por mais complicado que tenha sido, veio de um lugar de amor, disse ele. E é isso que importa no final das contas. Com lágrimas nos olhos, retribui o abraço. Obrigado por me dar uma segunda chance, filho. Estamos dando uma segunda chance uma à outra, mãe. A nós duas. 6 meses se passaram desde o confronto com Chloe. A vida assumiu um novo ritmo, mais autêntico, mais gratificante do que eu poderia ter imaginado. Sob minha liderança renovada, a Apex Solutions prosperou. Meu retorno foi celebrado não apenas internamente, mas em todo o setor de tecnologia. Novos clientes surgiram, atraídos pela história do CEO que saiu das sombras. As ações da empresa subiram 40% em apenas 3 meses. Ethan também encontrou seu lugar na empresa não como um herdeiro relutante, mas como alguém determinado a aprender o negócio desde a base. Apesar de possuir 30% das ações, ele insistiu em começar em um cargo júnior no departamento de marketing, trabalhando lado a lado com os outros funcionários. Quero conquistar meu espaço aqui, explicou ele quando questionei sua decisão. Não quero ser apenas o filho do fundador. Quero ser alguém que realmente contribua para o sucesso da empresa. Seu comprometimento e ética de trabalho logo lhe renderam o respeito de seus colegas. Em apenas 6 meses, ele foi promovido 2 vezes, chegando ao cargo de gerente de campanhas digitais, uma conquista genuína, não um favor familiar. Quanto a Chloe, ela cumpriu sua palavra, pelo menos até onde sabíamos. Não houve mais postagens nas redes sociais, nem entrevistas, nem tentativas de contato. Segundo nossos informantes, ela vendeu a boutique e se mudou para outro estado, provavelmente para escapar da vergonha pública que, apesar de nossos esforços para amenizá-la, ainda a perseguia como uma sombra. Minha relação com Ethan se aprofundou, tornando-se mais honesta e forte do que nunca. Jantávamos juntos semanalmente, às vezes em restaurantes sofisticados, às vezes em pequenos bistros que descobrimos juntos, às vezes em casa cozinhando as receitas que Arthur adorava. Em uma dessas noites, enquanto desfrutávamos de uma refeição caseira na minha cobertura, Ethan trouxe à tona um assunto inesperado. Conheci alguém, disse ele, com um leve rubor nas bochechas. Larguei o garfo, dando-lhe toda a minha atenção. Sério? Conte-me sobre ela. Na verdade, corrigiu Ethan, parecendo um pouco nervoso, o nome dele é Daniel. Ele é professor de História na Universidade Estadual. Por um instante fiquei surpresa não pela revelação de que meu filho estava interessado em um homem, mas porque ele nunca havia mencionado essa possibilidade antes. Ethan, que maravilha, respondi sinceramente. Como vocês se conheceram? Ele visivelmente relaxou, talvez aliviado com minha reação positiva. Em uma palestra que ele deu na biblioteca pública sobre a história da tecnologia, começamos a conversar depois e descobrimos que temos muito em comum. Há quanto tempo vocês estão se vendo? Cerca de 1 mês. Ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seus olhos de uma forma que eu não via há anos. Ele não sabe nada sobre a Apex Solutions, sobre o dinheiro, sobre nada disso. Pelo que ele sabe, eu sou apenas um gerente de marketing comum. Primeiro, você está avaliando o território? Perguntei, compreendendo imediatamente sua cautela. Algo assim. Depois da Chloe, bem, desta vez quero ter certeza. Quero encontrar alguém que me ame por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Assenti com a cabeça, sentindo uma profunda compreensão. Não era exatamente o mesmo teste que eu havia imposto à família, mas o princípio era semelhante.
a busca pela autenticidade, por relacionamentos construídos sobre uma base real, não sobre expectativas materiais. E você? Perguntou ele, girando o vinho na taça. Faz muito tempo desde o papai. Já pensou em conhecer alguém? A pergunta me pegou de surpresa. Durante 3 anos fingindo ser uma viúva pobre, nos meses seguintes, reconstruindo minha vida e carreira, o romance esteve longe de ser uma prioridade. Sinceramente, não, respondi depois de um momento. Arthur era único. Construímos tanta coisa juntos, compartilhamos tantos sonhos. Não é fácil imaginar isso com outra pessoa. Eu sei que papai gostaria que você fosse feliz, disse Ethan suavemente. Ele sempre dizia que você era a mulher mais forte que ele conhecia, mas também a mais solitária antes de encontrá-lo. Senti lágrimas inesperadas brotarem em meus olhos. Ele dizia isso o tempo todo. Ele me contava como nos conhecemos, você, a jovem brilhante que intimidava a todos os outros estudantes de ciência da computação, e ele, o único que teve a coragem de te convidar para um café. Sorri ao me lembrar disso. Ele disse que minha intimidação era apenas um mecanismo de defesa, que por dentro eu estava apavorada por não ser boa o suficiente. E ele estava certo. Completamente, admiti. Seu pai tinha esse dom irritante de enxergar através das pessoas, de ver quem elas realmente eram por trás das máscaras que usavam. Ethan sorriu. Como você com a Chloe? Não exatamente. Levei anos para desenvolver essa habilidade, e mesmo assim nunca fui tão bom quanto o Arthur. Ele fazia parecer natural. Para mim, sempre foi um esforço consciente. Ficamos sentados em silêncio por um momento, ambos perdidos em pensamentos sobre Arthur, o homem que havia moldado nossas vidas de maneiras tão profundas e permanentes. Gostaria que você conhecesse o Daniel, disse Ethan finalmente. Não agora, ainda é cedo, mas quando eu estiver pronto, acho que você vai gostar dele. Estou ansiosa por isso, respondi sinceramente. E prometo não pedir um dossiê completo sobre ele antes do jantar. Ethan riu. Agradeço. Embora, honestamente, depois da Chloe, talvez uma pequena investigação de antecedentes não seja uma má ideia. Rimos juntos, o som preenchendo a sala de uma forma que me fez perceber quanto tempo havia se passado desde que minha casa, minha vida, havia sido preenchida com alegria verdadeira. Nas semanas seguintes, retomei a rotina executiva com renovado vigor. Havia muito a fazer, novos contratos para analisar, projetos para aprovar, decisões estratégicas a tomar. A empresa estava crescendo em ritmo acelerado, e com isso surgiam novos desafios e oportunidades. Certa tarde, enquanto revisava relatórios no meu escritório, recebi um telefonema surpreendente de Patricia Kleene, uma velha amiga que havia se distanciado completamente após a morte de Arthur. Eleanor, sou eu, Patrícia. Não sei se você se lembra de mim. Faz tanto tempo. Claro que me lembro de você, Patrícia, respondi, mantendo a voz neutra. Como você está? Estou bem, obrigada. Ela hesitou, visivelmente desconfortável. Eu vi o artigo sobre você na Forbes, seu retorno à Apex Solutions. É impressionante. Obrigado. Outro silêncio constrangedor. Então ela respirou fundo. Olha, Eleanor, vou direto ao ponto. Eu fui horrível com você depois que Arthur morreu. Quando você se mudou para aquele apartamento pequeno, quando parecia que você tinha perdido tudo, eu simplesmente desapareci. Eu não era uma amiga. Eu nem sequer era uma pessoa decente. Não respondi, deixando-a continuar. A verdade é que eu estava com medo, confessou ela. Ver você, sempre tão forte, tão bem-sucedida, aparentemente perder tudo, me fez perceber o quão frágil era a minha própria segurança. E em vez de ajudar uma amiga que estava sofrendo, eu me afastei por puro medo egoísta. Entendo, respondi, mantendo ainda minha voz neutra. Não estou pedindo perdão nem tentando voltar para a sua vida. Só precisava que você soubesse que sinto muito. Muito mesmo. Refleti por um instante. Patrícia tinha sido uma das primeiras a se afastar, não com a crueldade de Chloe, mas com uma indiferença que, à sua maneira, fora igualmente dolorosa. Obrigada por ligar, Patrícia, eu disse finalmente. Significa muito para mim. Sério? Sua voz soava esperançosa. Sim.
Todos nós cometemos erros. Todos nós temos momentos de fraqueza. Eu sei que eu tenho. Não tenho o direito de perguntar isso, mas talvez pudéssemos tomar um café qualquer dia desses? Considerei a proposta. Uma parte de mim queria recusar, para me proteger de outra possível decepção. Mas outra parte, talvez mais sábia, reconhecia que o perdão e as segundas chances tinham que ser recíprocos. Acho que gostaria disso, respondi. Mas com uma condição. O que é isso? A partir de agora, total honestidade. Chega de máscaras, chega de fingimento. Apenas dois velhos amigos que passaram por muita coisa e sobreviveram para contar a história. Consegui ouvir o sorriso na voz dela. Fechado. Nos dias que se seguiram, recebi mais telefonemas semelhantes de antigos amigos, colegas e até familiares que se distanciaram durante minha farsa de pobreza. Alguns, como Patrícia, ofereceram sinceras desculpas. Outros foram mais cautelosos, testando o terreno para ver se eu estaria receptivo. Para cada um, apliquei o mesmo critério: honestidade. Aqueles que admitiram francamente seus erros, que reconheceram terem sido atraídos pelo meu antigo status e, em seguida, repelidos pela percepção da minha perda, receberam uma segunda chance. Aqueles que tentaram reescrever a história, que fingiram nunca ter me abandonado, foram mantidos à distância, com cortesia, mas com firmeza. Ethan acompanhou esse processo com interesse. Você está reconstruindo seu círculo social, comentou ele durante um de nossos jantares semanais. Seletivamente, corrigi. Qualidade em vez de quantidade desta vez. Como estão as coisas com a Patrícia? Você já tomou aquele café? Sorri ao relembrar o encontro, inicialmente constrangedor, mas que gradualmente se transformou em uma conversa genuína. Agora é diferente. De alguma forma, mais real. Não é irônico, riu Ethan. Você teve que fingir ser pobre para descobrir quem eram seus verdadeiros amigos. E agora que todos sabem que você é rico, seus relacionamentos são mais autênticos do que nunca. A vida tem essas contradições, concordei. Às vezes precisamos perder algo para realmente entender o seu valor. Falando em valor, Ethan hesitou, parecendo repentinamente nervoso. Finalmente contei ao Daniel sobre a Apex Solutions, sobre você, sobre tudo. E como ele reagiu? Ethan sorriu. Ele disse que suspeitava que havia mais na história. Aparentemente, apesar dos meus melhores esforços para manter um perfil discreto, ele pesquisou meu nome no Google e encontrou artigos sobre a empresa, sobre você. Ele estava apenas esperando que eu confiasse nele o suficiente para lhe contar. Ele parece ser um homem sensato. Ele é. O rosto de Ethan se iluminou de um jeito que me lembrou Arthur. E ele quer te conhecer, oficialmente desta vez. Estou ansioso por isso, respondi sinceramente. Na semana seguinte, conheci Daniel, um homem alto e esguio, com olhos bondosos e uma risada contagiante. Ele tratou Ethan com um respeito e um carinho impossíveis de fingir. E, o mais importante, ele me tratou não como a CEO intimidadora da Apex Solutions ou a potencial sogra milionária, mas simplesmente como a mãe de Ethan. Observando os dois juntos durante o jantar, senti uma onda de emoção inesperada. Havia uma leveza na relação deles, uma naturalidade que Ethan e Chloe nunca tiveram. Eles completavam as frases um do outro, riam das mesmas piadas sem graça, olhavam um para o outro com uma admiração mútua que não podia ser fingida. Então, Senhora Pierce, disse Daniel enquanto tomávamos café depois do jantar, Ethan me contou sobre seu experimento social. Devo admitir, fiquei fascinado. Foi polêmico, eu sei, respondi, apreciando sua franqueza. Mas foi eficaz, observou ele. Mostrou quem realmente se importava e quem estava interessado apenas no que você podia oferecer. Era esse o objetivo, concordei, embora o custo tenha sido maior do que eu esperava. Daniel assentiu pensativamente. Sabe o que mais me intrigou? Como isso realmente confirmou algo que eu sempre suspeitei, que a maioria das pessoas leva duas vidas, a pública e a privada. Como assim? Bem, publicamente você era a viúva pobre. Em particular, a poderosa CEO. Chloe era publicamente a esposa perfeita, em particular, uma manipuladora. As pessoas mostram ao mundo o que acham que será aceito ou admirado, ou pelo menos tolerado.
Poucas são verdadeiramente autênticas em todos os aspectos de suas vidas. Olhei para Ethan, que observava Daniel com evidente admiração. Uma observação perspicaz. Faz parte do que estudamos em história, continuou Daniel. Narrativas públicas versus realidades privadas. Os grandes líderes, os vilões famosos, todos tinham suas versões oficiais e suas verdades ocultas. A conversa prosseguiu, fluindo com facilidade entre temas que iam da história à tecnologia, da política à arte. Daniel era articulado sem ser pretensioso, inteligente sem ser condescendente. Pela primeira vez em muito tempo, senti aquela sensação de reconhecimento que Arthur sempre descrevia, a intuição de que aquela era uma pessoa boa, genuína e confiável. Quando a noite terminou e eles estavam indo embora, eu abracei Ethan com força. Ele é maravilhoso, sussurrei em seu ouvido. Eu sei, respondeu ele, com a felicidade evidente em sua voz. Naquela noite, voltei para minha cobertura com o coração mais leve do que me sentia há anos. Ethan estava encontrando seu caminho na empresa, na vida pessoal, em quem ele realmente queria ser. Nosso relacionamento estava mais forte, mais autêntico. A Apex Solutions estava prosperando. Antigas amizades estavam sendo reconstruídas sobre bases mais sólidas. A farsa havia terminado, e em seu lugar surgiu algo muito mais valioso, uma vida de honestidade. Sem máscaras. Sem testes.